Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Família Petri. Hoje eu tô sozinha nesse vídeo para dar o meu relato de parto. Um relato positivo de parto, normal, sem analgesia, pelo SUS, tá bom? Eu quero falar pra vocês, quero dar minha contribuição nesse vídeo, porque muitas pessoas, né, falam coisas horríveis do parto e assustam as mães, né, assustam as grávidas, falam coisas horríveis da cesárea, do parto normal. Então eu quero dar minha contribuição de um relato de parto positivo e quero dar algumas dicas pra vocês de coisas que eu fiz que me ajudaram a ter um parto um pouco mais leve, digamos assim. Como que eu escolhi a via de parto? Eu não tive muita escolha, tá bom? Eu fiz o pré-natal pelo SUS, né? E a maternidade mais próxima daqui de casa, pública, é uma maternidade que ela é muito focada em parto humanizado, que é o Vila Nova Cachoeirinha, né? Quem é de São Paulo geralmente deve conhecer. Então, eu não tive muita escolha, né? Eu ia chegar com parto normal, né? E se a mulher não tem condição de ter um parto normal, eles fazem a cesárea, né? E pelos relatos de que eu ouvi lá, eles demoram um pouco até pra fazer a cesárea, eles resistem bastante a fazer a cesárea, né? Então, assim, gente, eu não tive muita escolha. Eu tinha mesmo que, meio que ir pra um parto normal. Eu sei que hoje em dia é muito importante a mulher escolher a via de parto que ela quer. O que que aconteceu, né? A primeira coisa que eu fiz durante a gravidez, né? Eu comecei a procurar informações sobre o parto normal, porque era o parto que eu sabia que eu ia ter ali de um primeiro momento. Sobre o parto normal, sobre as fases do parto normal, quais são os sinais, né, ativos ali do parto, o que poderia acontecer, o que eu deveria fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o parto normal é que sim, você vai sentir dor. Coloque isso na sua cabeça. Só que não veja a dor do parto, gente, como a dor de 20 ossos se quebrando. Gente, isso não é verdade, tá? Ele dói muito? Dói, tá? Mas não é 20 ossos, tá? Inclusive, quando eu tava durante o meu trabalho de parto, eu demorei até pra identificar que eu tava em trabalho de parto, porque eu tava esperando uma dor assim. E a dor assim não veio, né? Então, quase que eu tive um em casa, inclusive. Então é muito perigoso essas comparações que as pessoas fazem. Cuidado com relatos de parto de pessoas da sua família. Eu sei que eles fazem isso na melhor das intenções, mas acaba assustando a gente. E acaba também que as pessoas elas têm uma necessidade de contar uma experiência assim meio forte, meio negativa, para que você saiba o quanto ela sofreu com aquilo, o quanto ela é uma pessoa forte, entendeu? E a pessoa não entende que a mulher grávida ela não precisa disso, ela precisa, né, se sentir acolhida, ela precisa de uma informação boa, né? Então ela fica com mais medo ainda, né? Ai, eu quase morri no meu parto porque fulano puxou a cabeça e quase arrancou a cabeça. Gente, misericórdia, né? Então eu meio que entrava no ouvido e saía pelo outro, sabe? Eu não ficava dando muita atenção pra alguns comentários. Até que legal, tal, mas eu preferia não ficar me envolvendo na conversa, sabe? Então isso foi uma atitude boa que eu tomei. Outra coisa, gente, eu vou sentir dor, então o que é que eu faço com essa dor, né? Eu aceito essa dor. Gente, a natureza, ela é implacável, tá? Então não lute contra a dor, tá? A dor, ela faz parte. E a contração, ela é sua amiga, tá? Desculpa falar isso, mas é a verdade. As contrações, ela é a sua amiga. Ela que vai dar pra você o seu bebê no seu colo. Se não fosse as contrações, como é que a gente ia ter o nosso bebê? Então, às vezes o parto ele é muito mais doloroso, ele é muito mais demorado, porque a nossa mente, ela tá lutando contra a natureza. Então não luta contra, se joga, sabe? Tudo bem, contração, pode vir. Eu tô aqui, eu vou respirar, sabe? É assim que a gente precisa se comportar. Porque a gente faz parte de um ciclo da nossa espécie, né, gente? Então não tenta lutar contra. O nosso corpo, ele foi programado para parir. Ai, Laís, mas a mulher não faz só isso. É claro que não, gente. A mulher não é feita somente para isso, tá? Mas nós fomos feitas com essa programação, né? Então confia, pessoal. Confia em Deus. Confia naquilo que Deus te deu. Confia no seu corpo e confia que o seu filho também vai ajudar, né? Porque o bebezinho também ajuda, ele também se sentir pronto ali na hora de nascer. Então é meio que um trabalho em conjunto, você e ele. Pegar alguma parte desse vídeo pra você é o seguinte, é a respiração. Qual que era a respiração que eu fiz
quando a dor vinha, quando essa contração vinha. Cheira a flor e assopra a vela. Cheira a flor e assopra a vela, né? É assim, não é respiração cachorrinho, tá? Inclusive, quando eu cheguei lá na maternidade, a fisioterapeuta falou isso pra mim. Cheira a flor, assopra a vela. Cheira a flor, assopra a vela. Quando a contração estiver vindo, porque ela vai vir como uma onda. Ela vai vir como uma onda, você vai sentir o pico dela e depois ela vai diminuir. Até a hora que ela começar a ficar, né, uma em cima da outra, e aí é a hora que dá expulsão mesmo. Eu ficava praticando essa respiração quando eu tava grávida. Cheira a flor, assopra a vela, né? Que essa prática, enquanto você tá ali durante o trabalho de parto, né? Diz que ajuda o bebezinho, ele oxigena o bebezinho, porque se você ficar respirando de um jeito muito irregular, não vai oxigênio suficiente para o cordão umbilical e ele não oxigena direito o bebezinho. Então ele pode ficar um pouco lento na hora de descer. Então, isso, gente, fez muita diferença. Eu lembro que eu tava sentada aqui no sofá da minha sala e meu marido tava procurando a chave, né? Tava meio aflito ali procurando a chave e eu tava super calma, gente. Eu tava super calma, tava respirando muito bem. Eu tava entendendo o que tava acontecendo ali comigo. Então, eu tava super calma. Não teve gritaria aqui dentro de casa, não teve nada. Ele só ficou um pouco aflito porque ele não tava conseguindo achar a chave. E aí eu fui tentar ajudar ele a procurar e eu acabei me desfocando dessa coisa da respiração. E aí, gente, eu sentei no sofá e eu tava meio desfocada. E aí, quando a contração veio, gente, eu senti uma dor muito forte. Eu senti uma dor, tipo, 10 vezes pior. Então, realmente, quando eu tava focada, quietinha na minha, respirando, sem gritar, tá, gente? Ai, Laís, mas gritar faz parte. Realmente, é verdade, gritar faz parte. Você, né, gente, você tá tendo um filho, né? É normal que você grite. Mas eu acho que o grito é mais normal na hora que já tá naquela fase mais ativa, na contração acima da outra. Se você ficar gritando durante as contrações, que tá ali naquela fase inicial, você vai ficar muito cansada. Isso também quem me falou foi a enfermeira lá do hospital. Você vai ficar muito cansada e mais uma vez você não vai conseguir respirar. E o seu bebezinho mais uma vez vai ficar um pouquinho mais lento na hora de descer. Esse parto vai ficar mais difícil, ele vai ficar mais desafiador, você vai sentir muito mais dor porque você não tá focando na sua respiração. Então, gente, o que salvou o meu parto, o que realmente fez ele ficar muito mais rápido foi a respiração. A respiração realmente fez muita diferença, gente. Foi muito precioso eu ter buscado essa informação e quero passar aqui pra vocês essa informação, né? Cheira a flor, assopra a vela, quando a contração estiver vindo pra você. Uma outra coisa, gente, como era meu primeiro parto, eu não tinha noção do que era uma dor de parto e eu não sabia se era alarme falso ou não. Então, o que acontece? Quando as dores começaram a aparecer, a minha bolsa tinha rompido primeiro. Então, vamos lá, 8 horas da manhã minha bolsa rompeu. Quando a minha bolsa rompeu, tinha um pouquinho de sangue, uma rajadinha de sangue, e o líquido tava claro. Ele não tava amarelo, nem nada disso. Diz que quando o líquido tá amarelo, você tem que sair correndo pro hospital, né? E quando o cordão umbilical tá saindo pela via, também tem que sair correndo, porque é muito grave. Mas não, tinha saído um líquido, o líquido era meio transparente e eu vi que tinha um pouquinho de sangue. Esse pouquinho de sangue eu já tinha estudado que parece que o parto já tava rolando, assim, né? Porque às vezes você tá dilatando e você não tá sentindo dor, né? Então eu bati o olho e já falei, opa, vamos lá. Eram 8 horas da manhã. O que eu fiz, gente? Eu troquei a roupa de cama e voltei a dormir. Por quê? Porque eu pensei, bom, eu vou precisar de força hoje, né? Então eu voltei a dormir. Quando foi umas 9 e pouco, eu comecei a sentir uma dorzinha, uma coliquinha. E aí, gente, o que eu fiz? Eu levantei, fui fazer um café da manhã bem reforçado, porque eu pensei de novo, hoje eu vou precisar de força, né? Hoje eu vou precisar ter muita força, hoje eu vou precisar, né, e tal. Então, sempre com aquela mente positiva, que vai dar tudo certo, que meu bebê tava vindo. Laís, por que você não saiu correndo pro hospital quando a bolsa estourou? Gente, eu não senti de ir. Foi isso. Eu não tava sentindo dor.
Não senti de ir, não queria ir pro hospital muito cedo pra não ficar lá e sofrer muita intervenção e tudo mais. Eu acho que no ambiente hospitalar a gente fica mais ansioso e esse parto demora mais. Então, gente, se você não se sentir segura, vai para o hospital. É que eu estava me sentindo mais segura em casa. E a recomendação da sua obstétrica é melhor ainda. Mas gente, eu não fui, tá? Eu não senti de ir. Quis ficar em casa e quis ir só quando eu tivesse, assim, bem avançado mesmo. E aí, eu comecei a sentir, quando foi umas 11 horas mais ou menos, eu comecei a sentir umas dores um pouquinho mais intensas. Então, o que eu fiz? Eu fui pro chuveiro. Peguei o chuveiro quentinho, deixei a água cair aqui nas minhas costas e fiquei... Aí eu já tava com a respiração. Cheira a flor, assopra a vela. Cheira a flor, assopra a vela. E tava. E aí tem um aplicativo que você vê as suas contrações, né? O aplicativo, inclusive, tem esse nome, né? Contrações. Você tá no chuveiro, na água quente, essas contrações, elas param, significa que é alarme falso. Quando as contrações continuam e pegam aquele impulso, é porque você tá realmente em trabalho de parto. E as minhas contrações, gente, começou a pegar mais impulso, começaram a ficar mais intensas e com um curto período de tempo, entre elas. Então, começou com 10 minutos, 10, 11, 20 minutos estavam meio irregulares. Quando foi mais ou menos umas 11h30, elas começaram a ficar mais regulares. Quando foi de 2 em 2 minutos, aí eu percebi que eu realmente tava em trabalho de parto mais ativo. Então, aí eu chamei meu marido, falei, Eric, acorda que a gente precisa ir pro hospital. Meu marido trabalhava à noite, por isso que ele tava dormindo esse horário. E aí eu falei, amor, a gente precisa ir pro hospital agora que já tá mais avançado. Ele falou, tá bom. Então, nisso dele pegar a chave, né, e tal, foi que eu me desfoquei, né, da minha respiração e eu tive essa dor mais forte, mais intensa. Então, é por isso que eu falo que a respiração fez muita diferença. Então, respiração, chuveiro, essa dica do chuveiro é muito boa, né, se você tá... Será que é alarme falso ou será que não é? Vai pro chuveiro, fica lá uns 10 minutos, 20 minutos. Se essa contração diminuir, é alarme falso. Se essa contração começar a pegar força, é porque realmente é trabalho de parto ativo, né? Eu fui pro hospital numa tranquilidade, avisei minha mãe, avisei minha cunhada, minha sogra, sem gritaria, sem lero-lero, sem ai meu Deus, não sei o que, não, né? Minha mãe também se manteve super calma, no carro foi eu, meu marido e minha mãe. Eu já tinha as malas todas prontas na maternidade, então é por isso que é bom você arrumar pelo menos com 7 meses, tá? Porque eu tive bebê antes, se eu tivesse deixado muito pra última hora, eu tava sem nada pra levar pro hospital. E as minhas malinhas, minhas coisas, fui, gente, muito tranquila. Fui pro hospital, eu falei pra Deus, minha vida tá nas suas mãos. A minha vida, a vida do meu filho, toda a minha vida tá nas suas mãos. Tudo tá nas suas mãos. Tudo que o Senhor quiser fazer no dia de hoje, pode fazer. Se o Senhor quiser me levar... Gente, a minha confiança era tão grande que eu tava preparada pra todos os cenários possíveis e imagináveis. Então, gente, confiem em Deus. Confia que Ele vai fazer o melhor pra sua vida, né? E eu confiei, gente, eu tava, assim, a minha confiança em Deus era 100%, eu tava muito confiante em Deus. Não era em mim, não, gente, era em Deus. Daí eu falei, Senhor, o que o Senhor quiser fazer hoje, faça, do seu jeito. E eu orava muito, eu falava, Deus, que o Noah escute você chamando ele. Tipo, gente, foi muito particular mesmo, mas eu orava pra Deus escutar, que o Noah escutasse quando fosse pra ele descer. Porque o bebê, ele também ajuda, né, gente, a descer. Dava muito pra Deus, eu colocava a mão na minha barriga e falava, Deus, que o Noah esteja pronto também. Porque eu tô pronta pra ver ele. Eu vou lá conhecer o meu filho. É assim que a gente tem que pensar. Eu vou na maternidade conhecer o meu filho. E ele vai me conhecer também. Então esse é um momento único da gente se conhecer. Então eu tô pronta pra tudo. Deus, o que o Senhor quiser fazer, o Senhor faça. Eu tô pronta. Eu vou fazer o que tiver no meu alcance. Né, me ajuda a aguentar a dor que eu tô aqui, eu tô indo, gente, é desse jeito que a gente tem que ir, né, ai meu Deus, me livra, não me livra não, eu sei que eu vou sentir dor, então eu vou com tudo, só me ajuda, me dá força. Cheguei lá no hospital, eu tava com 7 centímetros de dilatação já, a médica me examinou e me encaminhou pra sala de parto. Gente, eu juro pra vocês que a equipe que tava, muita gente fala mal do SUS, né, fala mal do hospital público e tudo mais. Gente, a equipe que tava lá
era excepcional. Gente, a fisioterapeuta que tava lá, gente, ela segurou na minha mão como se ela fosse uma doula. Gente, eu juro pra você, ela segurava na minha mão, ela me abraçava, porque chegou uma hora que as dores realmente, quando tá no 8, 9 centímetros de dilatação, as dores são mais intensas, e ela me ajudou a manter essa respiração que eu já estava. E ali, ela segurou na minha mão, ela fez um exercício aqui, aqui embaixo no meu quadril, que me ajudou também, né? Mas a respiração foi o principal, ela continua respirando, ele já tá aqui, ele já tá vindo, vai dar tudo certo. Gente, parece que Deus usou aquela mulher pra me acalmar ainda mais, eu já tava tranquila. Gente, eu juro pra vocês, eu cheguei no hospital, era 1 e pouco da tarde, mais ou menos, e quando foi 15h25, Noah nasceu, né? Gente, o tempo passou assim, foi muito rápido, foi o dia mais feliz da minha vida, gente, foi um dia maravilhoso. Gente, vocês que têm medo de ter filho, vocês que estão com muito medo, que estão cheios de coisa na cabeça de vocês, eu juro pra vocês, gente, eu vou deixar um versículo aqui embaixo que fala sobre isso, sobre quando a gente tá sentindo dores, realmente é muito difícil, mas quando a dor cessa, passa, simplesmente a felicidade vem. É como se você estivesse num jogo e você chegou no final e deu tudo certo, sabe? Nossa mente, ela tem um papel muito fundamental, né? Claro, né, gente, que dependendo do pré-natal que você fez, às vezes não cabe um parto normal, cabe ser uma cesárea e tudo mais. Uma mulher que tem, né, condições de ter um parto normal, né, gente, abraça, aceita, né? A natureza a gente não luta contra, a gente vai junto com ela, tá? Então, respiração, chuveiro quentinho, deixa essas coisas já prontinhas, né? Se cerca de relatos positivos. Uma outra coisa que também me ajudou muito, que eu vou deixar até o link desses vídeos aqui embaixo pra vocês, são afirmações positivas para o parto, né? Então, o que são essas afirmações positivas, gente? Quando você for dormir, né? Eu sei que dormir na gravidez é meio desafiador, né? Porque às vezes a gente não acha posição pra dormir, né? Mas quando você for dormir, coloca um celular, no seu quarto, coloca lá pra você ouvir enquanto você dorme. Porque diz que o seu subconsciente, ele continua ativo, né? Enquanto você tá dormindo. Então, você tá dormindo e o seu subconsciente vai ouvindo aquelas mensagens e vai processando aquilo dentro de você. Pra mim, me ajudou muito. São afirmações assim, vai dar tudo certo nesse dia, eu vou aguentar a dor, o meu bebê sabe nascer, o meu corpo sabe parir, o meu corpo sabe o que fazer, então a contração é a minha amiga, né? Então, essas mensagens que você vai colocando na sua cabeça, no momento que você vê que você tá ali no trabalho de parto, parece que o seu corpo, ele meio que sabe realmente o que fazer, a sua mente, ela é muito importante, né, nesse processo de parto, né? Então isso me ajudou muito. Vou até deixar pra vocês o link dos vídeos que eu assisti. Eu acho que eu assistia 1 ou 2, né? Eu ia dormir e deixava o celular ali do meu lado pra eu ficar escutando, né? São de graça, tá, gente? São gratuitos, você pode assistir quantas vezes você quiser e são, assim, maravilhosos, tá bom? Vou deixar pra ajudar vocês também. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo. Espero ter contribuído aí com um relato positivo de parto pra sua vida. Não tenha medo, confia em Deus, respira certinho, deixa suas coisas prontas, faz, né, os áudios ali, ou quando você puder, né, vai pro chuveiro, né, se você sentir ali algumas dores e confia em Deus que vai dar tudo certo. Tenho certeza que você vai conseguir, tá? Comenta aqui embaixo com quantas semanas você tá de gravidez, qual que vai ser o nome do seu filho ou da sua filha, que eu quero muito saber. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.